Boa noite a todos, meu nome é Margarete, estamos aqui hoje novamente com mais uma oportunidade de conversarmos, refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então vamos pedir a Deus, a espiritualidade amiga que esteja conosco, que Jesus nos ilumine, nos auxilie na compreensão destes ensinamentos, da reflexão da noite de hoje, para que possamos ter o melhor aproveitamento possível. Que assim seja. O tema de hoje é Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Nós encontramos esse tema em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Verdade, no dicionário, a gente vai encontrar como propriedade de estar em conformidade com os fatos ou a realidade. Mas, se a gente for pensar, a verdade pode ser subjetiva. Por exemplo, se eu falar para vocês que 2 mais 2 são 4, dificilmente alguém vai discordar de mim. Então, provavelmente todo mundo está de acordo. Mas se eu falar que a cor azul é a melhor cor que existe, é a mais bonita, talvez alguns discordem. Se me falarem que o azul é feio, eu vou discordar totalmente. Para mim é o mais bonito. Se eu falar que o oxigênio é vital para nós, provavelmente todo mundo vai concordar. Ainda mais agora, né? Que estamos vivendo essa situação onde de fato o oxigênio tem sido o mais importante. Mas se eu falar que determinada profissão é a melhor que existe, é a que traz mais satisfação, é a mais rentável, muitos podem discordar dessa determinada profissão que eu elegi como sendo a melhor. E elegi talvez em função das minhas experiências, das minhas convicções, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo. Então, a gente normalmente faz daquilo que a gente acredita a nossa verdade. Aquilo que para mim é o certo é a verdade. E muitas vezes até a gente tenta convencer o outro do contrário. A gente tenta convencer o outro daquilo que para nós é o correto. A gente tenta impor a nossa verdade. Mas qual é a verdade a que se refere esse trecho de João? A que verdade ele está se referindo aqui? Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não falou: eu sei qual é o melhor caminho, eu sei de todas as verdades, eu conheço a vida muito bem. Não. Ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como assim? Vamos entender que Jesus é o maior exemplo de conduta que nós temos. O maior. Se ele é o maior exemplo de conduta, então ele se torna a verdade. Todas as atitudes dele, toda a forma dele de lidar com as pessoas, com as situações, é a forma correta, é a verdadeira forma. Portanto, ele é a verdade. Se nós procuramos qual é a verdade, então é só olhar para o exemplo de Jesus. E ele ainda disse mais, ele disse: ninguém chegará ao Pai senão por mim. O que é chegar ao Pai? É evoluirmos, é estarmos da maneira que Deus tem em mente para nós, a perfeição. E como chegaremos senão por Ele, senão por Jesus? Não que Jesus vai escolher quem vai ter acesso a Deus, quem não vai, quem pode chegar lá, quem não pode. Não é Jesus. Somos nós, de acordo com as nossas atitudes, com a nossa forma de agir, de viver, é que vamos determinar se vamos chegar ao Pai ou não. Então, seguindo os exemplos de Jesus,
Sendo como Ele é, como Ele nos ensinou, nós temos a possibilidade de chegar a essa evolução e chegar ao Pai. O Espiritismo, lembrando aqui que nós estamos tendo a nossa conversa sobre a ótica espírita. Então, o Espiritismo, ele detém a verdade? Ele é detentor de todo o conhecimento? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte escrita, referente à obra de Kardec, que é o Evangelho. Para os homens, em particular, constitui o Evangelho aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Ele é, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então veja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve ali, ele nos orienta sobre a nossa conduta. O tempo inteiro, em todos os capítulos, ele está nos orientando a maneira correta de nos conduzirmos na vida. Então ele está descrevendo a verdade. Que verdade? A verdade do que é a melhor forma de agir, a melhor forma de conduzir a nossa existência. E lá no capítulo 6 também do Evangelho, no item 4, a gente vai encontrar: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então veja que o Evangelho, ele explica de onde nós viemos, para onde vamos. Aquela pergunta muito recorrente de o porquê estamos aqui. Para evoluir, para sermos melhores, para aprendermos a amar, a perdoar, a sermos mais fraternos. Para isso estamos aqui. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, encontramos: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, ela poderia cegá-lo. A doutrina dos espíritos veio superar todas as filosofias do mundo por não ter nascido dos homens, nem ser dirigida por eles. Ela avança com os homens ou sem eles, por ser a vontade de Deus, pelas mãos do Cristo. Ninguém pode fugir à verdade, que são leis eternas na eternidade do próprio Deus. Então veja, a verdade tem que ser colocada aos poucos. Se no tempo de Moisés, por exemplo, nós já tivéssemos recebido essas orientações a respeito da imortalidade da alma, a respeito de reencarnação, provavelmente nós não estaríamos prontos para receber essa verdade, não entenderíamos. Somente depois, no momento certo, com o Espiritismo, a gente já estava em condições de começar a entender. Então, tudo tem o seu momento. E aí diz aqui que ninguém pode fugir à verdade, que são as leis eternas na eternidade do próprio Deus. Ou seja, Deus não impõe para nós que sejamos fraternos, caridosos, mas Ele ensinou, Ele mostrou o caminho. É uma verdade da qual a gente não tem como fugir. E aí cabe a nós colocá-los em prática. Cedo ou tarde, através dessas nossas existências, através de tudo que nós vivemos, que nós passamos, nós vamos cada vez mais nos dando conta da importância de colocar isso em prática.
Nós vamos aprendendo, porque todo ato tem a sua consequência. Então, com as consequências daquilo que fazemos, nós vamos aprendendo aquilo que realmente é bom e aquilo que não é de fato nem um pouco bom. E que a gente deve mudar. Como nós chegamos ao conhecimento da verdade? Estudando. Nós, especificamente espíritas, temos por obrigação nos dedicar ao estudo da doutrina, as obras de Kardec, para a gente entender um pouco melhor. Através do estudo dessas obras, através do estudo da doutrina, nós temos a capacidade de entender melhor até as palestras que nós ouvimos, que nós assistimos. Nós temos mais condições de entendermos o funcionamento, digamos assim, de uma casa espírita. Tudo que está por trás ali daquele salão onde a gente frequenta, todo o trabalho que a espiritualidade está fazendo, todo o amparo, toda a ajuda que vem da espiritualidade. Então, estudando, a gente tem condições de entender também a importância das nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos, que tem uma consequência, que é uma semente plantada, e a gente sempre tem que se preocupar com a nossa colheita, que ela só depende da nossa semeadura. Estudando, a gente tem condições de entender a importância disso tudo. E aí, estudando, entendendo como funciona toda a nossa vida, a lei de ação e reação, a gente tem condições também de enfrentar melhor as situações que nos surgem. Entender melhor as dificuldades, não valorizá-las tanto, não sofrer tanto. A gente tem condições de passar melhor pelas situações que nos afligem. E conhecer apenas não basta. Conhecer a verdade e não praticá-la, não colocá-la em ação, em uso no nosso dia a dia, não resolve nada. Veja, nós podemos frequentar uma casa espírita, nós podemos dar palestra, trabalhar numa casa espírita, e se ainda assim a gente não praticar no nosso dia a dia o que a gente aprende, não valerá tanto. Eu conheço espíritas que frequentam centros e que trabalham em centros e que tem sempre uma palavra amiga ali dentro, tem sempre uma palavra de incentivo, de consolo, uma palavra fraterna. Mas dentro de casa, com seus familiares, age completamente diferente. É outra pessoa. Não coloca em prática no seu meio, ali onde vive, família, trabalho, não coloca em prática isso tudo que aprende e que até prega. Então a gente tem que começar a agir de fato de acordo com aquilo que a gente acredita ou que a gente diz acreditar. É importante a gente colocar isso em prática. Nós não podemos ter atitudes diferentes. Se nós nos dizemos espíritas, então vamos agir condizente com o que a gente aprendeu, com o que a doutrina nos fala. Eu recebi esses dias uma mensagem de uma amiga minha e ela na mensagem abordava essa situação toda que nós estamos vivendo da pandemia. Uma situação de medo, de insegurança, né? E ela na mensagem falava que ela não fazia as preces dela pedindo o fim da pandemia. Não que ela não queira que acabe, mas ela pedia, sobretudo, que ela seja capaz de tirar lições desse momento que a gente está vivendo. Que ela tenha condições de aprender, de entender o porquê de estarmos passando por isso, de tirar aprendizados desse sofrimento, desse momento. E mais, se acaso ela se deparar com o desencarne,
próximo a ela, que ela seja também capaz de lidar muito bem com essa situação, que ela seja capaz de colocar em prática o que ela aprendeu dentro do Espiritismo, de que essa separação é momentânea, sem encarar isso com desespero. Então eu achei muito pertinente com isso tudo que a gente está falando aqui. Porque ela está se empenhando em agir de acordo com o que ela aprendeu e com o que ela acredita. Ela pelo menos está se esforçando para isso, para colocar realmente em prática a verdade, o que aprendeu. E como que é que a verdade vai nos libertar? Tá lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como que a verdade pode nos libertar? A verdade nos liberta a partir do momento que ela é praticada. Como minha amiga colocou. Não entrar em desespero porque sabe que a separação é momentânea. Porque sabe que tudo é passageiro aqui nesta vida. Que toda dor é aprendizado. Se nós temos essa crença de imortalidade da alma, se nós temos essa certeza de que as dificuldades que aqui vivemos são para o nosso bem, são lições, são aprendizados, se nós acreditamos que o ideal é não se desesperar, é manter a fé, o bom ânimo, se nós acreditamos em tudo isso e nós praticamos de fato tudo isso, a verdade nos liberta. Porque não vai ter lugar para o medo, para o desespero, não vai ter lugar para a revolta. Então, colocar de fato em prática isso tudo que nós acreditamos, esta verdade nos liberta. É difícil? É muito difícil. Porque nós estamos aqui encarnados nesse momento com algum conhecimento da vida espiritual, destas verdades, mas ainda estamos aqui encarnados e, portanto, somos imperfeitos, estamos aqui para aprender. E estamos tentando. Então, muitas vezes nos deparamos com situações que para os outros a gente aconselharia a agir de determinada forma, mas para a gente, quando a gente sente na própria pele, é diferente. Muitas vezes a gente aconselha o outro a não se desesperar diante de um desencarne, a ter fé, ele cumpriu a missão dele. Se nós permanecemos aqui, é porque ainda temos algo a fazer, ainda temos a nossa caminhada aqui para concluir. Então nós aconselhamos o outro. Mas quando é com a gente, muitas vezes a gente não consegue manter essa serenidade, essa aceitação com esta calma, com essa tranquilidade. Mas esse é um exercício que nós temos que praticar. Nós temos que nos esforçar para aceitar melhor essas situações, a entender e a viver melhor essas situações. Quando de fato nós conseguirmos agir como um verdadeiro espírita, seguindo de fato tudo aquilo, acreditando de fato em tudo aquilo, nós seremos libertos. É como eu disse, não tem espaço, não tem lugar para o medo, para a insegurança, para a revolta dentro destas verdades. Nós encontramos no livro Fonte Viva, escrito um trechinho transcrito por mensagem de Emmanuel, o item 173, que fala: e a verdade vos libertará. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Veja bem, só existe a verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. O dever é a nossa obrigação moral.
Nós já sabemos qual é. Nós já sabemos aquilo que é correto e o que não é. Nós já sabemos como que é a melhor forma de agir, a mais correta, a mais caridosa. Nós já sabemos. E aí diz que só estaremos livres quando a gente se aceitar e viver realmente dessa forma. Porque do contrário, a gente sempre vai ter as consequências a colher dos nossos atos diferentes desses, fora desse dever, dessa obrigação moral. Percebendo o sentido da vida, estamos crescendo em serviço. Crescer em serviço faz a gente perceber o sentido da vida. E burilamento constante. Ou seja, trabalhar, servir, auxiliar, ajudar. Esse é o serviço constante. Burilamento constante. Trabalhar para que a gente procure onde se corrigir, procure as nossas falhas, as nossas imperfeições, procurar ser melhor, se empenhar nisso. É lógico que nós estamos muito longe de Jesus. Nós estamos perto da sua envergadura moral, não tem nem como a gente se comparar. Mas a gente tem que começar a se esforçar mais para chegar perto dele. A gente tem que se empenhar mais contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições. A gente tem que se preocupar mais em se corrigir. Então, o burilamento constante é esse. É a gente constantemente estar se avaliando, se observando para a gente ser melhor. E nós devemos usar sempre todos os nossos recursos, morais, emocionais, para sermos melhores, para ajudar ao próximo. E usarmos também os recursos materiais, porque muitas vezes é do material que o outro necessita. O material é urgente, então também é importante. Mas a gente se preocupar sempre com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, em levar uma boa palavra, uma palavra amiga, sempre que possível. E aí eu vou fechar lendo mais um pedacinho desse Fonte Viva, na verdade, o trecho completo da onde eu tirei aquela frase, né, de Emmanuel, que fala: muitos aceitam a verdade, estendendo-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento. Então, vamos nos concentrar em sermos melhores, em colocar em prática aquilo que a gente de fato acredita e defende. Vamos tentar ao máximo agir dentro dos conceitos da doutrina espírita. E que nós tenhamos sempre força para prosseguir, para reconhecer os nossos defeitos, né? Que eu acho que é o mais difícil, a gente se autoavaliar e se esforçar no combate daquilo que a gente percebe que não é bom, que é imperfeito. Eu convido vocês agora para uma prece de encerramento, agradecendo a Deus imensamente pelo momento que tivemos agora, por esta oportunidade, agradecendo a Jesus pelo amparo constante, pelo amparo da espiritualidade amiga. Mesmo quando nós não vemos e não sentimos, sabemos ser sempre amparados. Que o nosso anjo guardião encontre sempre abertura para chegar aos nossos corações, aos nossos pensamentos, nos incentivando, nos intuindo, nos confortando, nos renovando as energias para prosseguirmos e fazermos sempre o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite.